palavra Azazel vem do egípcio, que é Azar-El, ou Azar-Er, que quer dizer Osíris, o Criador. Né? Hoje o pessoal que mexe com magia negra, com várias coisas assim, usa muito a questão de Azazel como sendo um demônio, um príncipe do mal. Essa pessoa está trabalhando com a frequência totalmente errada, que não tem nada a ver com a origem que você acha nos pergaminhos e nos livros antigos egípcios, nem sumérios, né? Coisa totalmente deturpada. Era apenas uma outra maneira de chamar o Osíris e o Enki. E aí começaram a ter divergências entre o Enki e o Enlil, né? Um que queria escravizar a humanidade sem dó e o outro que queria que a humanidade crescesse. E aí eles acabaram brigando e se separando, e aí começaram a seguir os clãs enlilistas, enquilistas e outros clãs, e ali começa ali a seguir o fortalecimento do governo oculto em grupos diferentes. Mas um deus civilizador, o pessoal da raça do Enki, né, do clã dele, decidiu sair dali da região da Suméria, depois do Egito, e viajar o planeta todo, trazendo conhecimento. Então a gente vai ter o deus azteca Quetzalcoatl, parece uma serpente também, estão vendo? Serpente emplumada. Depois o deus maia Kukulkan, também uma serpente. O único diferente aqui que a gente tem é o vira-coxa. Então, primeira conclusão que a gente chega é quem falar que é tudo mentira o que a gente está falando, então a gente tem que falar que se é tudo mentira, então quem inventou a ficção científica foi o povo sumério, né? Eles que inventaram a ficção científica, clonagem, processos de engenharia genética, viagens espaciais, naves, né? Guerras, armas atômicas. Então, essas ideias de Star Wars, tudo lá atrás com os sumérios, que os textos deles todos falam dessas coisas. Segunda conclusão. Gente, tem vários trechos que a gente vê que foram copiados, né? Nitidamente copiados, né? No Antigo Testamento. Inclusive a palavra que é usada para Deus no Antigo Testamento é diferente da palavra que é usada no Novo Testamento. Procurem as traduções do próprio aramaico, no próprio hebreu, não são as mesmas palavras que são usadas por Jesus e as mesmas palavras. Inclusive, Yahvé e Elohim são coisas totalmente diferentes, né? Porque Elohim representa algo feminino. E antigamente colocava-se a divindade como sendo um deus, o deus Yahvé, com a sua esposa Ácera. Então existia a dualidade, como se fosse duas polaridades. O homem, a mulher, a parte Deus, né? Ácera e Yahvé, por exemplo. Né? Então, isso tudo foi modificado, virou uma coisa só, vários nomes, Elohim, Yahvé, tudo no Antigo Testamento a gente chama de Deus. E ainda o nome que Jesus utiliza, que é outro, eu esqueci aqui a palavra, é considerado a mesma coisa também. Gente, estamos falando de coisas diferentes. Outra conclusão, gente, é que a gente às vezes não sabe que energia que a gente está sustentando, entende? Tem pessoas que ficaram servindo ao Enki, tem pessoas que ficaram servindo ao Enlil. E essas pessoas acham que estão servindo a Deus. Quando a gente lê lá na origem, a gente vê a serpente, a gente considera como se ela fosse um demônio, e a pior coisa do mundo, sendo que a serpente tentou passar o conhecimento. E o outro, o Enlil, é que tentou punir a humanidade. E muita gente considera que o Enlil é o bacana e a serpente era ruim. Não estou falando que existe um bonzinho e um malvado, tá, gente? Eu acho que, como eles não são seres dimensionais, né, que já atingiram uma transmutação, esses Anunnaki, né, eles têm defeitos humanos, eles têm raiva, rancor, inveja, ciúmes, os mesmos sentimentos, né, que o ser humano tem, os Anunnaki tinham também. Só que alguns se trabalharam de diferentes maneiras. Você vê que o Enki, ele é mais civilizador, ele tinha um equilíbrio emocional muito maior, o Enlil ele já era colérico. Então não estamos comparando nenhum dos dois a anjos e falando que um é o bem perfeito e o outro é o mal absoluto. Né? Mas o fato é que eram colonizadores no início que depois, por diferenças de agenda e de interesses, passaram a tratar de maneira diferente, viraram inclusive inimigos e guerrearam. Né? E alguns colonizaram o homem de um jeito e outros de outro. Um mais civilizador, o outro de maneira mais escravocrata. Né? Então a gente prestar muita atenção quando a gente às vezes está julgando as histórias do passado, o que aconteceu, até o que a gente vê na televisão hoje, né, do que está acontecendo hoje, a gente nunca sabe se a gente está julgando a coisa certa. Se a gente tem as informações todas do que é real. Às vezes a gente está criticando aquele que é o que mais está tentando te ajudar e às vezes você está louvando aí, elogiando, né, aquela pessoa que é a que mais te prejudicou. A gente, nessas guerras políticas, religiosas, de manipulações, né? A gente
não sabe o que está acontecendo de verdade. Quem não olha por trás do teatro que está acontecendo, acredita no que vê na TV. E o que vê na TV é manipulado, que é comprado. Né? São os líderes que colocam o que eles querem colocar na TV. É prestar bastante atenção nessas coerências e incoerências. Né? E dentro do que a gente explicou aí, lembrando, estamos falando de como foi criado o corpo humano, do ser humano planetário, do Homo sapiens. Não estamos falando da chegada dos dimensionais, né? Para não confundir, né, Rafa? Exatamente, Otávio. Eu acho que agora ficou bem claro essa questão dos Anunnakis. Tem muito mais pesquisas, né? O que a gente apresentou aí foi parte das pesquisas que o Otávio realizou nesses últimos anos, e nós estamos recebendo novas informações de nossos parceiros, né? Temos que sair a campo. Nós vamos lançar um documentário futuramente sobre a origem da humanidade, depois do documentário da anomalia dos astros, né? Quando nós concluirmos essa parte do sistema Terra, dos astros, e fecharmos essa compreensão, essas provas, nós vamos lançar o documentário sobre a origem da humanidade, os Anunnakis, toda essa questão aí englobando essa criação, né? Então vai ficar muito claro depois. Nós vamos apresentar, inclusive, evidências, nós temos provas físicas e concretas da presença dos Anunnakis, inclusive localizações onde eles estão hoje aqui na Terra, né? Inclusive alguns corpos de Anunnakis que estão aí enterrados em algumas partes da Terra, que alguns morreram aqui. Nós sabemos onde eles estão. Pesquisem sobre Monte Meru na Turquia. Ali embaixo tem algo muito interessante enterrado ali, né? Depois nós vamos revelar isso também.